Existe a ideia de que zumbi foi o termo designado à pessoa que exercia a liderança política do Quilombo, local onde os escravos se refugiavam na época do Brasil colônia. No século XVII, o Quilombo dos Palmares abrigou refugiados das capitanias de Pernambuco e Bahia. Seu último líder, Zumbi dos Palmares, foi um personagem importante do movimento negro contra a escravidão e uma figura que marcou a história do país. Em 20 de novembro de 1695, muitos quilombolas pertencentes a Palmares foram mortos na batalha contra as forças luso-brasileiras. Dentre eles, seu líder, Zumbi. Foram mais de 90 anos de resistência. Essa foi a experiência mais duradoura e mais eficiente contra o sistema escravista e contra o domínio colonial na América. Nos anos 1970, em meio à ditadura civil-militar, o Movimento Negro Unificado reorganizou a militância negra no país e lutou pelo reconhecimento de Zumbi como herói da resistência e do Quilombo dos Palmares como emblema da liberdade dos afro-brasileiros. O reconhecimento oficial do Zumbi veio apenas em 1997. Desde então, o dia 20 de novembro representa a luta contra a escravidão, a opressão e o racismo. E no ano de 2011, passou a ser comemorado oficialmente como o Dia Nacional de Zumbi e o Dia da Consciência Negra. Esse termo, consciência negra, começou com um pensador chamado Steve Biko, que é um pensador da África do Sul, e ele propunha a consciência negra como uma proposta política de transformação do mundo. Questionar, propor mudanças e alterações nesse padrão histórico de sociedade racialmente desigual. Um dia para tomar consciência de si próprio, do que é ser negro, do que é tornar-se negro numa sociedade que é racista. O fato é que a sociedade moderna, ela se estruturou a partir da negação da humanidade dos negros. Quando a gente pensa na escravidão, por exemplo, ela só foi possível porque o africano ele não era concebido como um ser humano. É claro que, assim, historicamente, o negro ele tem uma importância e uma relevância gigantesca para toda a construção do país, para toda a construção social do país. Só que a gente sabe que toda a cultura negra, o próprio corpo negro, o homem negro, a mulher negra foram sempre enxergados de uma forma mais marginalizada na nossa sociedade, de uma forma inferiorizada. E mesmo depois que acaba a escravidão, o racismo ele não acaba e ele continua a partir de uma negação de humanidade. A consciência negra está vinculada a um conceito também muito importante, que é o conceito de negritude, da percepção que o afrodescendente tem das suas raízes ancestrais. Se lembrar da nossa cultura, dos nossos ancestrais, do nosso passado, não só na questão da escravidão, mas na questão cultural, naquilo que nos une de forma positiva. Se amar, amar o próximo também, ver que a sua raça não é subalterna e também não é soberba, né? Um ato, uma atitude de valorização de quem as pessoas são, de fato, valorização da cultura negra, valorização da identidade, valorização da estética, valorização de quem nós somos enquanto humanos. É olhar para as pessoas no sentido de que ele é também um ser humano, nas suas semelhanças, nas suas diferenças e na riqueza do enriquecimento gerado principalmente pelas diferenças. Se dá a oportunidade de conhecer o outro. Alteridade, né? O ideal, assim, para mim é que todos tivessem a consciência do negro existente no Brasil, da sua raiz, da história, da matriz africana. Creio que é bem difícil ser atingido isso um dia, mas enquanto isso não é atingido, acredito que a data seja muito importante. O objetivo final da consciência negra é não precisar falar mais de consciência negra, é chegar um momento em que esse assunto seja desnecessário. Mas para que isso aconteça, é necessário ter consciência de que há racismo e que a gente não consegue enfrentar o racismo sem valorizar essa identidade que foi desvalorizada historicamente, né? Então, isso é consciência negra. Acho que a única forma da gente conseguir se conscientizar e a gente conseguir trabalhar melhor essa questão é a gente falar dela assim, de uma forma mais clara mesmo, sabe? Eu acho que primeiro procurar o que é racismo. Quem sofre o preconceito sabe do que está falando. A discriminação acontece todos os dias, a gente sabe que isso acontece, mas as pessoas têm uma grande dificuldade de assumir que isso está dentro delas também. E que atitudes que elas tomam acabam evidenciando o racismo, mas elas têm dificuldade de assumir isso ainda. O racismo à brasileira, né? Esse racismo que ideologicamente
nega a própria existência do racismo. Isso coloca muitos problemas para a gente achar uma solução, porque se eu não consigo entender o problema, com certeza a minha tentativa de solucioná-lo vai ser muito limitada, né? E isso acontece também quando se trata da questão racial. Para enfrentar o racismo não basta eu desejar a igualdade, não basta eu falar que para mim todo mundo é igual. Eu preciso criar estratégias de combate ao racismo, eu preciso entender em que momento ele se manifesta nos diversos espaços. Né? Debatendo e discutindo com profundidade, né? Não negligenciando. E alcançar isso é um processo lento, profundo e deliberadamente interno. Nós todos podemos dizer para o outro, tome consciência da proposta do outro em sua vida, da falta de discriminação necessária para poder viver em harmonia, mas se o outro não se deliberar a entrar em profundidade nisso, não vai adiantar nada o que nós estamos dizendo. A consciência negra não é só pra gente, assim, me reconhecendo como negra, é pra um todo, é pro país completo. Assim. Que se crie espaços de valorização da identidade negra. A gente possa pegar tudo isso que foi negativado e, de alguma forma, atribuir significados positivos, né? Que é bonito ser negro e que é importante dizer que é bonito ser negro. Mas a segunda frente para ele é que não adianta só falar que o negro é lindo sem lutar contra os efeitos do racismo na sociedade. Então, para ele, essa valorização ela tem que nos impulsionar para uma luta contra as desigualdades raciais. O que o movimento negro vai pautar, então, é o seguinte, olha, na verdade, decorrido todo esse tempo, a população negra continua à margem, continua excluída. E isso implica entender o que é o racismo e como ele se manifesta para poder criar estratégias concretas de luta contra o racismo. Mecanismos importantes de ação e que nós chamamos de promoção da igualdade racial. Né? Isso é urgente, isso é necessário. O movimento negro ele é muito amplo, né? Existem muitas frentes, muitas pautas e muitos setores que vão se debruçar sobre questões específicas. Então você tem movimento negro de mulheres. Debate sobre solidão da mulher negra, que eu acho interessantíssimo de ser compreendido. O extermínio também de jovens negros na periferia. Tem movimento negro de juventude. Os coletivos culturais marcando a identidade a partir da cultura. Você tem populações quilombolas. A luta contra a intolerância religiosa. As cotas raciais a gente sabe que tem mudado a realidade de muitos negros no nosso país. Esses temas que ficam marginalizados, são pouco debatidos, então com o Dia da Consciência Negra você consegue trazer à tona. Mas não só parar no dia 20 de novembro, não só parar nessa semana, mas buscar ter esse debate em outros momentos, em outros dias. A gente não discutir o racismo de forma ampla, mesmo a gente sendo contrário a qualquer forma de discriminação, a gente está condenado a repetir, a reproduzir essa discriminação. É preciso investigar o seu sistema de crenças e valores. E isso é um processo de hibernação, para se sair melhor, no sentido de comprovar para si mesmo que quer ser uma pessoa melhor. O racismo também pode estar no meu jeito de dar aula, o racismo também pode estar no meu jeito de tratar o meu colega de trabalho, o estudante. Então é uma grande oportunidade para a Unifesp se pensar dentro da sua missão e da sua vocação de universidade.